Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia se você está vendo amanhã, boa tarde se você está vendo ao vivo e boa noite se você está vendo daqui a pouquinho. Afinal, nós temos o canal do YouTube Coluna Blues Rock 2.0. Boa tarde, eu sou o Hugo Medeiros, editor do Coluna Blues Rock, e estou aqui às 4 da tarde para mais uma Quarentena Sessions. Ontem foi a abertura oficial da nossa Harmonica Week, simplesmente de domingo a domingo. Apenas gaitistas, apenas lives com gaitistas. E ontem, para celebrarmos o início dessa Harmonica Week, simplesmente um dos maiores gaitistas da atualidade. Falamos ontem com Dennis Grulin. Quem viu aqui a live, ou ainda quem vai ver no canal do Coluna Blues Rock, foi um baita bate-papo. O cara é muito gente boa, muito simpático. Ficamos muito contentes com a Quarentena Sessions de ontem. E hoje, ele acabou de entrar aqui, temos uma Quarentena Sessions com Otávio Castro, uma das maiores revelações. O cara é um monstro da gaita aqui do Rio de Janeiro e a gente vai bater um papinho com ele. Antes da gente começar, antes de eu colocar aqui o Otávio Castro, vamos só dar alguns recadinhos. Amanhã, Quarentena Sessions com Márcio Maresia, sempre às 4 da tarde, hein? Quinta-feira, Marcelo Naves de São Paulo. Sexta-feira, Rodrigo Eberienos, agora acertei. Sábado, Gonzalo Araya, do Chile. E domingo, simplesmente o mestre da gaita, José Stanek. E quarta-feira, o que vai ter? Quarta-feira vai ser o especial Kraftwerk. Para quem gosta de Kraftwerk, para quem gosta de música eletrônica, eu me amarro em Kraftwerk. Não tanto a música eletrônica hoje em dia, mas Kraftwerk eu adoro. Na semana passada, o membro fundador do Kraftwerk, Florian Schneider, faleceu. Então eu pensei, é a hora perfeita para fazer um especial Kraftwerk. Por enquanto tenho um convidado especialíssimo já confirmado. É o André Floyd, ele é editor da confraria Floyd Stock, ele sabe muito de Kraftwerk e é uma enciclopédia de rock progressivo. Dados os recadinhos, vou chamar aqui meu amigo Otávio Castro. Chamando. E aí, Otávio? Salve, salve, Hugo. Obrigado pelo convite. Nada, eu que agradeço, meu amigo. Espero que você esteja bem, esteja em segurança em casa. Estamos, com certeza. Que bom. Bem, estou aqui com o Otávio Castro, uma das revelações da gaita brasileira. Você foi altamente recomendado para mim. Você foi recomendado pelo Kleber Dias, aqui do Rio de Janeiro, e foi recomendado pelo Pablo Fagundes, lá de Brasília. Ótimo, ótimo. Te agradeço pelo convite e te parabenizo também pela iniciativa de dedicar dias aí à harmônica. Isso aí é muito importante para todos nós, para a comunidade gaitística. Então, parabéns e o prazer todo meu estar aqui. Ah, que isso, cara. Eu que agradeço a gentileza de todos vocês, né? Porque é um canal pequeno, mas é feito com amor. Então, é, eu sou só um nego. Todo mundo fala, valeu, equipe do Coluna Blues Rock. Não, equipe do Coluna Blues Rock só sou eu. É one man band total. E eu tenho um Legal. compromisso, cara. Durante essa quarentena, eu vou continuar fazendo essas lives diárias, porque eu sei que é um período difícil, ninguém quer ficar em casa, eu mesmo perdi meu emprego, eu gostaria de estar trabalhando. Então, para quem está na pior, eu tenho certeza que esses momentos com um músico, tocando uma música, falando sobre música, é um momento bacana para quem está chateado em casa. Eu tenho estado, eu acordo preparando entrevista, eu vou dormir pesquisando o som do dia seguinte, estou cansado, mas é meu compromisso aqui, até o último dia de quarentena, até o último dia de quarentena, vou fazer essas lives, meu compromisso. Muito legal, muito legal, muito legal. Legal. Eu também tenho feito algumas coisas, assim, pensando justamente nisso, sabe? Na coisa da quarentena. Aí a gente vai entrando pelos assuntos, mas eu coloquei em prática uma série de situações de compartilhamento, de estudos e
e de conversas também sobre a harmônica diatônica, porque, enfim, o cenário do instrumento mudou muito, né? Assim, digamos, de 40 anos para cá, e, enfim, aí tem muita coisa para se falar. E a gente vai falar isso tudo, Rodrigo, perdão, Rodrigo, porque eu estou olhando aqui na minha anotação, Rodrigo Eberianos, que eu anotei porque eu sempre erro esse nome, Otávio, perdão. Otávio, vamos começar então pelo começo. Eu li que o seu pai era músico, né? Então eu acredito que a música sempre esteve, não no seu DNA, mas no seu dia a dia, desde criancinha, né? Ah, sim, sim. E é algo que eu, na verdade, assim, eu posso mostrar isso de diversas formas, né? Aqui em casa tem alguns arquivos de família que mostram, assim, minha festa de 2 anos, de 3 anos. Meu pai colocou grupo de choro para tocar, então, alguns músicos do Época de Ouro, enfim, da rapaziada mais antiga do choro, participava desses encontros e aniversários. E meu pai foi um dos fundadores do Clube de Jazz e Bossa, nos anos 60, né? E então minha casa sempre teve muita gente da bossa nova, inclusive os primeiros artistas os primeiros não, mas boa parte dos artistas com os quais eu toquei e trabalhei foram monstros da bossa nova. E na realidade eu nem cheguei a ter aula de harmonia funcional, né? Porque eu aprendi convivendo com esses caras. Então a minha escola basicamente são os mais velhos, né? Tanto os do choro quanto os da bossa nova e os músicos de jazz, assim, que sempre foi o círculo de amizade do meu pai, né? Então eu não tinha muita consciência, mas volta e meia dentro de casa tinha um grande músico tocando e vamos tocar junto, né? Então, assim, enfim, são meus tios praticamente, né? Claro. Você falou uma coisa muito bacana. Você falou que nunca estudou a harmonia. O que você falou? Harmonia A harmonia, a gente fala mais harmonia funcional, né? Mais funcional. harmonia, né? Isso, Porque isso. a harmonia funcional é uma estrutura de pensamento, mas a harmonia de uma forma geral, né? Isso aí, como eu não sou músico, eu sou muito ignorante para esses termos, mas harmonia funcional. Teve um músico, cara, há muito tempo atrás, quando eu entrevistei, músico gringo, ele falou o seguinte, ele elogiando a música brasileira, né? Vocês brasileiros têm sorte porque a música de vocês é muito rica em harmonia. Isso é muito bacana, um reconhecimento de um americano, né? E, assim, sendo muito sincero, eu respeito muito samba, eu gosto até de samba das antigas e outros estilos regionais, mas a bossa nova, para mim, não me pega tanto, né? Mas, assim, indo Entendo, na entendo. linha mas indo na linha do que esse americano falou para mim, a complexidade da harmonia da bossa nova é uma coisa monstruosa. Eu tenho o costume de falar um pouco demais, assim, então esse papo eu gosto muito, porque assim, vamos dizer assim, eu comecei a tocar com 9, 8 anos, né? Comecei a tocar percussão com a minha irmã em um grupo de MPB, né? Então aquela coisa de João Bosco, né? E assim, com 12, 13 anos eu comecei a tocar contrabaixo, né? E fui para banda de heavy metal, cheguei a tocar em banda punk, fui do movimento, fui do movimento punk aqui do Rio de Janeiro, muita confusão, muita história na Rua Ceará, toquei no baile. Então eu conheço bem assim, o underground do rock and roll e acho que eu nunca perdi essa conexão com o rock, com o punk. Acho que isso está dentro de mim e eu faço questão de. Ó, eu falo com você sobre rock de punk, eu me arrepio, porque assim realmente é algo que está dentro de mim. Agora, o que acontece? Quando a gente começa a estudar música, é interessante ver como é que as tais 12 notas, né? Porque são 12 notas, né? Como é que elas se comportam, né? Nos estilos musicais, né? Então, Claro. aquele mesmo Ré maior que estava no João Bosco, ele está no Anthrax, né? Ele tá no Megadeth, ele está no Metallica, ele está no Guns N' Roses, ele está no Tom Jobim, ele está no Luiz Gonzaga, ele está na música eletrônica, ele está no Kraftwerk. Então, assim, na verdade, essas mesmas estruturas de nota, elas têm eu costumo dizer que as notas são como crianças, né? Elas vestem roupas, né? Então, a mesma nota, ela está no samba, ela está no rock, ela está no jazz. E eu tenho cada vez mais tentado bater isso tudo num grande liquidificador musical
Claro que não é uma coisa isenta, né? Eu não tento produzir uma música totalitária, puramente universal. Minha música tem traços de rock and roll, tem traços de samba, tem traços de jazz. Cada composição vai para um lado, mas é isso, as notas são as mesmas. Então, quando a gente começa a estudar mais música, e eu dou aula há quase 25 anos, então meus alunos foram grandes professores para mim, né? Cada um quer tocar uma coisa, então a gente vê o comportamento das notas, né, em cada estilo musical. E aí é muito interessante, né? Como é que, apesar de parecerem ritmos muito diferentes, eles têm conexões muito intensas, assim, em termos de intervalo, né? Enfim. Pode falar à vontade, porque eu adoro. Cara, eu não sou músico, eu não sou jornalista, eu sou professor de geografia. Então, assim, o que eu mais gosto na vida é tomar uma cerveja e deixar os músicos falarem, porque eu só fico escutando, eu adoro isso. Agora, você falou aqui, né, de uma coisa, não, eu sou roqueiro, já fui do movimento punk, já fui do heavy metal, eu acho isso muito legal, e eu gosto tanto que vocês falem, vocês músicos falem, porque uma coisa que eu aprendi com vocês, músicos, é que, cara, não importa o rótulo, é música. Você pode muito bem escutar, você pode muito bem escutar Motorhead agora, Luiz Gonzaga daqui a pouco e fazer um link com Muddy Waters. É possível, tudo é música. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu comecei na gaita caçoando de um gaitista, né? Eu comecei a tocar gaita porque eu fui dar uma zoada num gaitista, eu era contrabaixista de banda de punk, e um amigo meu resolveu me mostrar uma novidade, né? E ele me mostrou que estava sapateando. Eu era muito preconceituoso. Eu falei para ele assim, pô, rapaz, sério mesmo que você começou a sapatear? Ele falou, poxa, Otávio, mas não vê assim não. E meu amigo de infância falou, não, mas isso aqui é percussivo. Eu falei, pô, cara, desculpa, bicho, tá estranho. Ele falou, então eu vou te mostrar uma outra coisa. Aí a gente foi no quarto, ele foi e tocou gaita. Eu falei, pô, cara, aí não, aí você tá exagerando, cara. Instrumento é isso aqui que eu carrego nas costas. Isso aqui é um instrumento. Isso aí não é um instrumento. Isso é uma coisa estranha. Ele, pô, Otávio, mas você é bobo, cara, porque você precisa se ligar no blues, que o blues, você gosta de rock, né? O blues é o pai do rock. Aí ele me mostrou Robert Johnson, né? Aí falou que o Robert Johnson tinha feito um pacto e não sei o quê. Aí aquilo, num menino de 14, 15 anos, aquilo foi um trovão no meu cérebro. Acabei no blues. E por ter brincado com um cara, hoje eu tenho tatuado no meu braço uma gaita inteira, sabe? Eu mordi a língua com muita força, assim, da brincadeira que eu fiz com ele. É um grande amigo, virou um super saxofonista. Hoje é um saxofonista, professor de saxofone na França. E é um amigo de infância, mas começou assim, né? Começou caçoando do gaitista, né? E Claro. isso meio que foi a linha, foi o fio condutor de tudo que eu venho fazendo na minha vida com relação à gaita, colocar a gaita, principalmente a gaita diatônica, num lugar de respeito e tirar ela dessa imagem de café com leite, né? Você está com uma gaita, qual é o tom da sua gaita? Peraí, vamos tocar um blues, mas qual é o tom da sua gaita? Então eu venho construindo uma ideia de que o gaitista ele não precisa mais passar por isso, né? Ele, com qualquer gaita que ele está no bolso, ele toca em qualquer tom, com qualquer pessoa, qualquer coisa. Então, na verdade, eu carrego a minha cruz desde muito antes, né? Até de tocar gaita, né? Então, o baixista de punk, ele tá vivo. É, mas sabe, Otávio, eu acho que isso é muito normal, cara, do adolescente. Eu me coloco aí no meio, porque eu, na minha época mais. Só queria escutar Motorhead, Led Zeppelin, Black Sabbath, e quando me vinham me falar de Tom Jobim, não, isso é uma merda, isso é musiquinha pra dormir. E assim, hoje em dia, cara, o Tom Jobim é um dos maiores gênios da música mundial, bicho. Isso é com o tempo, né? E tem coisas do Tom Jobim bem fora do estereótipo que foi concebido o Tom Jobim popularmente, né? Sempre que eu quero mostrar um Tom Jobim que me interessa muito, eu mostro o Tom Jobim do disco Urubu. Então, vale a pena, hoje à noite aí, coloca o Urubu. Urubu, que é um descasso e que é muito comum, e para mim aconteceu isso, para muita gente também. Você coloca o disco Urubu, você começa não acreditando que aquilo ali é um disco do Tom Jobim, né? E aí começa a primeira fase com o Tom Jobim tocando um Fender Rhodes, que é um instrumento, poxa,
semi-psicodélico, né? É um piano Sim. valvulado. E aí você começa a ver um outro Tom Jobim, e que depois assumiu uma faceta mais comercial e tudo, mas ele tinha uma radicalidade, sabe? Ele tinha uma animalidade no que ele fazia. Sim. Então, o Disco Urubu e Matilde Taperê são bem... É um Tom Jobim que eu gosto muito, assim, que a maioria dos músicos instrumentais gosta muito. Olha, nunca imaginei que o Tom Jobim tinha gravado num Fender Rhodes. Se você não me falasse isso, eu ia morrer sem saber, cara. Pois é. E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não canso de ouvir. E é bem estranho, porque quando você vai ouvir a bossa nova, você tende a ouvir a batucada no piano, né, ou a batucada no violão. E quando você ouve o urubu, você ouve muito Tom Jobim tocando nos tempos contra, né? Ele tocando nas meiucas dos compassos. Então é um negócio meio até fora da batida tradicional da bossa nova, né? É um Tom Jobim escondido na música. Para você achar o Tom Jobim, você tem que ficar ouvindo a música com atenção, porque ele põe outras coisas na frente, né? Isso Sim. é interessante também, é uma coisa de... Porque é um dos primeiros discos dele, né? Então a tendência seria que ele ficasse muito na frente, né? Sim. O Tom Jobim ele fica no meio do som. Você vai achar Sim. o Fender Rhodes, mas ele está no meio, ele está enfiado no meio. Eu também tenho tentado fazer isso no meu trabalho, evitado dar valor demais ao Otávio que está na frente, né? Eu tenho feito muita orquestração de gaita. Então eu gosto muito do que eu faço no fundo da música, né? Sim. Então é isso, uma questão de música, né? Claro, claro. Uma coisa disso é muito legal. Claro que como eu sou mais do blues e do rock, eu entrevisto muito guitarrista, né? E uma vez eu fui entrevistar um cara, um ótimo guitarrista, o cara era um animal tocando, e eu falei, pô, eu gostei muito desse teu último disco. Ele falou, sim, você gostou? Porque eu fiquei com menos preocupação de ficar solando e pensei mais na estrutura da música em si. Isso é muito bacana, né? É isso aí. É isso aqui que está atrás de mim. Esse aqui é o fundo do palco do meu disco. Quando eu faço show, isso aqui fica atrás de mim, atrás do palco. Aqui, isso aqui é uma gaita baixo, né? Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Ela Sim. tá aqui. É uma gaita baixo, é um instrumento pouco conhecido, ó. Eu adoro Ó, esse som, nossa. olha aqui. Isso aqui é um instrumento maluco, né? É a gaita baixo. Aí tem, não sei se dá para ver aqui, essa aqui é a gaita cromática, ela tem um botãozinho. Uhum. E esses laranjas aqui são os buracos da gaita diatônica, que é a que eu uso. Sim. Então, na realidade, eu tenho pensado muito na ideia das gaitas tocando junto, sabe? Então, eu gravo 10, 20 gaitas juntas. Então, eu tenho pensado na gaita para além da ideia do solista, né? Mas na ideia de produzir uma cortina de gaitas, né? Antigamente, era muito comum ter grupos de gaita. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas tinham trios de gaita, grupos de gaita, orquestras de gaita. E eu tenho me ligado muito nisso, né? De o que é a orquestra de gaita agora, no século XXI? Como é que pode ser uma orquestra do século XXI? E isso lembra muito os trios, os quartetos, as orquestras de pife, né? De pífano. Sim, total. Totalmente, totalmente. O Maurício Einhorn, que foi meu professor, é um super solista da época da Bossa Nova, é o principal gaitista da Bossa Nova. Sim, sim. É o grande compositor dos gaitistas da Bossa Nova. E quando eu tive aula com ele, eu achei curioso, porque ele me falava isso, olha, eu comecei tocando em grupos de gaita, né? E aí, mais tarde, enfim, fui tocando com alguns artistas que me falavam que a gaita baixo existia. Acabei comprando uma gaita baixo e eu não sabia o que fazer com a gaita baixo, porque a gente tem pouca referência de grupo de gaita no mundo. E eu passei a fazer melodia na gaita baixo, né? Então eu acho que eu sou o primeiro solista de gaita baixo que apareceu. E eu tenho me dedicado a isso também, a fazer músicas inteiras com a gaita baixo. Então, assim, há todo um movimento assim que está renovando a harmônica no mundo e trazendo essas gaitas mais antigas, né? Porque na época que eu comprei uma gaita baixo, você precisava mandar um pedido para a fábrica para ela produzir a sua gaita. Então, quer dizer, você não conseguia entrar num site e pedir a gaita baixo. Você tinha que encomendar para a gaita baixo ser montada para você, né? Sim. Então, assim, essas coisas estão voltando, né? Agora no Brasil tem um monte de gente que tem gaita baixo.
aí tem sim. gaitas de acorde. Então, assim, o mundo da harmônica é um mundo muito extenso. Por isso que eu estou te parabenizando, porque é um mundo meio que no gueto da música, né? Os gaitistas, né? Eu concordo contigo, é um gueto dos músicos, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Otávio. Isso aí quem me falou foi há cerca de umas 2 ou 3 semanas, o Mark Hamill, aquele gaitista de blues lá da Califórnia. Ele falou, É, cara, vocês aí no Brasil gostam e procuram muito mais gaita do que os americanos. Eu acho que hoje e o a Brasil tá com Califórnia uma é cena de muito. gaitista assim, fora do normal, cara. Sim, o Brasil, eu falo com segurança que o Brasil tem uma cena muito forte, e não só de quantidade de gaitista, tem muito gaitista e tem muito bom gaitista. Sim, sim. É muita gente muito boa, e para tudo que é tipo de gaita, então é uma alegria muito grande, e a tendência é aumentar, porque a gente está num movimento de compartilhamento, de generosidade. Eu tenho assumido essa postura de cada vez compartilhar mais. Eu costumo dizer que, por mais que a gente ensine tudo que a gente sabe, vai ser sempre pouco, né? A discografia da harmônica brasileira, ela ainda é muito curta, então, se É, todo mundo gravar tudo que tem vontade, ainda vai ser pouco. E um outro país que eu te falo que é muito forte é a Argentina. sim. Eu fui, eu fui nomeado, no começo do ano, eu fui nomeado, como é que foi? Eu sou músico de honra, professor honorário. Eu não sei, eu tenho que ver o que foi. Eu até peço desculpas ao pessoal da Escola de Harmônica de Buenos Aires, que agora eu estou esquecendo. Mas eu virei um professor honório Aham, da Escola de Harmônica de Buenos Aires. A Escola de Harmônica de Buenos Aires é um movimento muito legal. Começou com, vamos dizer, em Buenos Aires tinha uns 20 gaitistas. Eles conseguiram transformar a cena de Buenos Aires em 130 gaitistas. Hoje tem gaitista de erudito, de tango, de blues, de jazz, de rock. Então, assim, eu acho que o Brasil e a Argentina são os dois celeiros. Eu acho que um país está aprendendo muito com o outro, as trocas têm sido muito positivas, e a ideia é essa, poder unir a América Latina nessa coisa da linguagem, né? Porque sim. os nossos idiomas, de uma certa forma, a gente consegue se entender, né? Pode ser até um pouco difícil, eu acho um pouco difícil, mas a gente consegue. Então a gente consegue passar uma coisa um para o outro, né? Eles me passam partituras de tango, eu passo partituras do Hermeto Pascoal, e a gente vai assim. Isso é muito legal o que você falou. Quem me falou dessa escola de gaita foi a Chime Monzon, que eu fiz um papo com ela, há acho que uns 10 dias mais ou menos, e ela me contou muito sobre essa escola de gaita e como que a gaita está crescendo na Argentina. Eu também concordo inteiramente contigo, cara. Realmente, o Brasil e a Argentina são hoje em dia os dois polos assim com mais nascimento de bons gaitistas no mundo, e falo mais, até do que nos Estados Unidos, cara. Porque nos Estados Unidos o blues está ficando cada vez mais É assim. mesmo, eu tô por É, fora. Eu sim, sei que nos Estados Unidos, a Califórnia, que você falou do Mark Hamill, a Califórnia sempre foi um celeiro de virtuosos do blues, sim, né? Os sim, gaitistas da Califórnia, eles têm uma tradição de velocidade e precisão muito grande, assim, né? sim, Isso não quer dizer que são os melhores, né? sim, Atenção, sim, sim, sim. não quer Também, dizer que são os melhores. E eu as também pessoas acho, melhores também ficam acho. relativas. Eu também acho, também acho. Depois você me passa alguns outros nomes de gaita argentina, Claro, tá? claro. E eu vou te falar uma coisa, Otávio. Quando eu anunciei que eu ia fazer uma semana de gaita com essa Harmonica Week, né, de domingo ontem, que começou com o Dennis Grulin, um cara que já ganhou 3 Blues Music Awards, e Sim, fechando sim. nesse próximo domingo com o José Stanek, que é o Yoda da gaita brasileira. O Lorde, eu chamo ele de Lorde, é o Lorde, é o nosso Spala das harmônicas, né? Ele é o verdadeiro Spala das harmônicas. Ele Ele é, ele é é. dos raros brasileiros que interpreta peças na frente de uma orquestra, como a Sim, OSESP, como a Orquestra sim, Petrobras. Então é um sim, camarada que a gente tem que render homenagens e principalmente profundo respeito, porque assim, eu conheço o Stanek já há muito tempo, e é uma inspiração, né? Porque a gaita que ele toca é a gaita cromática de botão.
Sim. Eu sou especialista, como se fosse dizer assim, na gaita sem botão, né? Eu toco cromaticamente a sem botão. E assim, eu tenho muita inspiração nele, porque ele é um camarada muito disciplinado, sabe? Ele tem uma fluência de interpretação, ele trata a gaita com carinho, sabe? Então, o Stanek, eu costumo dizer para a galera que ele é o Lorde, ele é o nosso escolha. Mas é isso aí. Mas como eu estava falando, estou fazendo essa harmônica week de domingo a domingo, e quando eu anunciei, cara, eu vou te falar, Otávio, como que o povo ficou feliz, cara. Eu fico assim, eu não sei, eu acho que depois que eu terminar essa harmônica week, eu vou passar uma semana sem escutar uma nota de gaita, porque eu vou ficar assim sobrecarregado. Mas o povo, cara, adorou. É impressionante. Se eu tivesse feito uma semana de guitarra week, por exemplo, eu acho que não teria tido a mesma aceitação do que o Harmonica Week. As harmônicas estão numa época muito especial. Assim, tem algo, assim, a gente não consegue dizer muito bem, porque a gente está no presente, né? E no tempo presente sempre é um turbilhão, né? A gente está no meio do ciclone, né? Eu tô produzindo vento também. Então, assim, é um ciclone, é um tufão, é um movimento em pleno acontecimento. Então, o presente a gente não tem como sequestrar ou enjaular ele numa explicação, né? Porque ele está em puro movimento, mas alguma coisa está acontecendo. Isso eu tenho certeza que tem alguma coisa acontecendo. Eu tenho disponibilizado 1 hora do meu dia pela manhã, compartilhando meus estudos, e tem cada dia mais gente participando, 0800. Eu pego 1 hora do meu estudo e abro uma live, quem quiser vir junto, vem. E assim, eu posso te falar, o mundo entra na minha live, eu fico muito feliz, porque tem horas que eu não sei se eu falo em português, se eu falo em espanhol, se eu falo em inglês, e aí eu começo a decidir que eu não falo mais nada e vou tocando devagar, e vem todo mundo junto. Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa muito forte acontecendo, porque na minha época não era assim, eu sou da época que a gente dava o valor de uma barra de ouro para uma fita cassete, entendeu? Sim. Então, uma fita cassete para a gente valia, assim, era patrimônio. Hoje a gente abre o Instagram, abre o YouTube, a gente tem acesso a tudo, né? A tudo que é possível, né? Não tem nada mais escondido, né? Então, assim, tem alguma coisa acontecendo muito forte, e uma única coisa que eu tenho certeza é que quem está começando a tocar gaita agora está com a faca e queijo na mão para ser um excelente músico. E concordo inteiramente com o que você falou, de tanto entrevistar esses gaitistas americanos, todos têm lá no site Private Lessons. Todos estão dando aula particular por internet. Seja o Kim Wilson, que é 300 vezes ganhador de sei lá o quê, seja o Dennis Gruling de ontem, Peter Metcalf-Ruth, todos dão aula de gaita. Mark Hamill, todos estão dando aula de gaita. Você hoje só não toca se você não quiser. Né? Hoje só não aprende a tocar quem não quiser. As referências estão aí. Eu lembro que era uma dificuldade você ter aula com um gênio, por exemplo. Né? Eu lembro que para a gente ter aula com um americano, você tinha que investir uma passagem para os Estados Unidos, chegou no aeroporto, tem que pegar um ônibus para ir para outra cidade. Aí quem tem o telefone do cara, aí ninguém passava o telefone do cara, era um negócio complicado, aí veio o fax, né? Aí na época do fax, aí parecia que o fax era um pergaminho, uma coisa maravilhosa que chegava. Hoje você entra no perfil, manda um inbox pro cara. Sim. E tem sido maravilhoso, porque assim, por mais que as pessoas não queiram trocar, o mundo de referências aumentou muito, assim, agora dá para você seguir para vários caminhos, né? E a gaita diatônica, em especial, que é a que eu desenvolvi uma técnica, né? Um conjunto de técnicas, tem muita gente tocando muito bem gaita diatônica, então, assim, não faltam caminhos para seguir, né? E não faltam também caminhos para serem inventados, né? Que eu acho que ainda é mais interessante ainda. Com certeza. Cara, eu tô aqui com o Otávio Castro, um papo maravilhoso. Ele gosta de falar, eu gosto de escutar e eu gosto de provocar boas respostas. Então, o negócio aqui tá dando certo. Otávio, você mesmo já falou aqui que você tem essa coisa de tocar cromaticamente a gaita diatônica. Antes da gente atacar isso aí, como eu sou professor de geografia e você é professor de música também, vamos fazer isso bem didaticamente. Primeiro mostra pra gente
mostra, e quando eu digo manda um sonzinho pra gente, da gaita cromática, pra gente entender o que é esse som cromático. Vamos. Eu tô aqui com a gaita na mão e com o piano. Eu posso tocar ou só a gaita ou dobrar a gaita com o piano. Não sei o que é mais didático. Fica aí para você que sabe. Eu acho didático tocar os dois juntos, né? Se o pessoal quiser, depois eu faço todo na gaita. Mas eu acho que a gaita vai ficar mais alta. Eu vou tocar 38 notas só em meio tom. Uou! É nota pra caramba, né? É praticamente uma flauta transversa. É o mesmo registro que se usa para uma flauta transversa. E isso você fazendo na diatônica. Ela é chamada de diatônica, mas isso é uma... Atualmente a gente sabe que isso é um equívoco. Na verdade, ela é chamada de diatônica porque ela foi concebida como diatônica. Mas ao longo do século XX, foi descoberto que o mecanismo dela não é diatônico, o mecanismo dela é cromático. Porque o que acontece? Essa gaita, olha aí, ela tem 10 buracos. Aí aqui em cima tem uma placa de vozes, que é um negócio assim, ó, tá? Com as paletinhas. Uhum. E embaixo, ela tem uma outra placa de vozes. Então ela é como se fosse um sanduíche, sabe? Ela tem duas placas de vozes. Então, para cada buraco, né? Aqui, ó. Para cada buraco tem duas paletas, né? Aí o que se imaginava é que cada paleta dessa fosse uma nota. E isso até 1920, 1915, alguma coisa assim. E aí começaram os negros americanos com a coisa, né, da guerra, enfim, com os lamentos. Isso é um instrumento alemão, né? Sim. Um instrumento alemão que foi inventado para ser um diapasão para afinar piano. E os negros começaram a tocar com força, né? E aí essa expressividade, o pessoal foi vendo que nessa variação da nota, ela chegava numa outra nota. Só que não era proposital, a galera queria se expressar, era uma necessidade musical. E aí foi descoberto os bends. Todos os bends da gaita deram um total de... menos 4, menos 3... Deu um total de 31 notas. Depois se descobriu que as 7 notas que estavam faltando, elas eram possíveis. Isso foi descoberto em 1970. Um cara maravilhoso, um cara que é um cara que foi o divisor de águas da história da harmônica diatônica. Até sugiro que você pudesse entrevistar ele, seria um negócio assim alucinante, que é o grande gaitista de todos os tempos, assim, acho que é o bar da gaita diatônica, é o Howard Levy. É o Johann Sebastian Bach da gaita diatônica. E ele começou com essa coisa dos overblows, né, das notas que estavam faltando. E o que eu fiz aqui no Brasil, eu fui um dos que veio na sequência do Howard Levy. Eu decidi, em vez de trocar de gaita, de 12 gaitas, eu decidi tocar tudo numa gaita só. Então eu não tenho gaita em ré, eu não tenho gaita em sol, eu não tenho gaita em fá.
Então, eu não tenho gaita em nenhum tom. Todas as minhas gaitas são em dó. Eu fiz isso justamente para assumir o fato desse instrumento ser cromático. E aí, a isso, eu dei o nome de cromatismo na harmônica diatônica. E, na realidade, eu não inventei isso. Isso é uma sistematização de toda uma história. Então, eu carrego um pouco a cruz de não ter outra gaita para pegar. E eu fiz isso justamente para tentar contribuir ao máximo para demonstrar que a gaita diatônica é um instrumento potente. Muito legal, cara. Nossa, deu aqui uma aula, cara. Caramba, eu não pensava que a gaita fosse tão complexa assim, cara. É um instrumento muito maravilhoso. Aí como é que ele funciona? Desculpa, só voltando. Então, como ele tem duas placas, é uma paleta para cada, são duas paletas para cada uma. O que se descobriu, e aí isso agora é mais recente, é da década de 90, se entendeu, se verificou que todas as paletas dão duas notas. Olha. E isso é exatamente o efeito da chave na gaita cromática. É exatamente isso que acontece quando o gaitista de botão aperta o botão. Então, esse instrumento não é diatônico, ele é cromático, e não é porque eu estou dizendo não, ele é cromático porque ele é cromático. As paletas tocam duas notas. Então, de 20 paletas, não temos 20 notas. De 20 paletas, temos 40 notas. E foi isso tudo de nota que você ouviu. Nossa, inacreditável. Já me pediram aqui, mas antes, né? Você falou no overblow. Você pode explicar novamente o que seria esse overblow? O overblow foi o que eu fiz aqui com a paleta. Todas as paletas fazem isso. O que acontece? Quando você aspira uma paleta dessa, ela dá a nota como se fosse a nota natural dela, como se fosse a nota da construção diatônica. Quando você sopra, você faz com que essa paleta toque no fluxo inverso. Por isso que é um overblow. Né? E aí o que acontece? Quando você fecha a gaita, você tem não só a questão da pressão, né? Porque você não é um sopro comum, é um sopro com pressão. É o sopro parecido com de encher bexiga de aniversário. É muito parecido mesmo. Só que quando você fecha a gaita, ela vira esse sanduíche, você tem que não só ter a pressão, mas ter o direcionamento. E aí o que acontece? O overblow é o seguinte, eu estou soprando aqui um dó, eu estou aspirando um ré. Eu vou soprar esse dó. Agora, acompanhe. O meu sopro vai para a paleta do ré, que é a aspirada. Ou seja, soprando eu tenho dó, aspirando eu tenho ré. Só que com o meu sopro, eu vou tocar a da aspiração. Como a da aspiração não vai ser aspirada, mas eu vou soprá-la, ou seja, ela vai estar no fluxo inverso, esse ré vai tocar meio tom acima. Ou seja, a paleta do dó, ela para de tocar, a paleta do ré, ela vem, só que ela vem meio tom acima. Aí eu vou agora fazer em câmera lenta, para você ver como é que uma vem parando, e a outra vem chegando, e a que está parando para, e a que está chegando fica, ó. Quando eu consigo essa distorção, esse overdrive, é porque as duas estão ao mesmo tempo. E o bend, que é o clássico do blues, o bend é a mesma coisa. Eu estou aspirando o ré e estou soprando um dó. Só que aí com a minha aspiração, eu vou botar o vento da aspiração passando pela paleta do sopro. A paleta do sopro é dó. Só que como ela vai ser tocada com a aspiração e não com o sopro, ela vai tocar ao contrário. E ao contrário, ela dá meio tom acima. Tradicionalmente, se fala equivocadamente que a paleta da aspiração entorta. Porque parece, ó. Mas ela não entorta. Na verdade, uma para e a outra vem. E é um balé perfeito. Eu, quando dou aula, eu abro a gaita e boto o dedo nas paletas, porque a pessoa vê que quando eu faço um bend aspirado, quem está tocando é o sopro. E quando eu faço um overblow, muito embora se chame overblow, quem está tocando não é a paleta do sopro, é a paleta da aspiração. Então, no final das contas, é tudo isso aqui. É você, com o sopro,
tocar a da aspirada e com a da aspirada tocar a soprada. Ou seja, você fazer as palhetas tocarem no fluxo normal e no fluxo inverso. E no fluxo inverso elas fazem o efeito da chave. Nossa senhora, inacreditável. Inacreditável. É um ciclone. Né? Completamente, cara. Nossa senhora. Otávio, teve aqui uma pergunta mais cedo. Eu esperei chegar no momento mais correto. É do professor Nailson. Ele pergunta aqui, Otávio, a sua música não é comercial. Isso te preocupa? Eu acredito que ele esteja falando no sentido de ter uma música que não é tão fácil de ser assimilada pelo mercado. Acredito que seja isso. Não, e isso é muito interessante, me faz te dizer uma coisa que eu não consegui dizer no começo, mas também que talvez não fosse o caso. Eu sou advogado. E tem muito disso, sabe? Essa coisa do punk nunca saiu de dentro de mim, então eu continuo um cara meio radical, sabe? Eu toco o que eu gosto, eu faço a música que eu acredito, eu tenho isso muito forte em mim, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com a coisa puramente comercial, muito embora eu faça muitas gravações comerciais, gravei muita trilha de novela, acabei de gravar um disco para o Maranhão, comercial, que foi feito para um hospital, que salvou o pai do cara. Então, assim, tenho o costume de trabalhar comercialmente, mas a minha música, a que leva o meu nome, ela é realmente a realização de um sonho antigo. Então, para isso, eu tive 10 anos afastado da noite, porque eu levantei meu escritório, eu sou formado em Direito, e hoje eu consigo fazer a opção do estilo musical, e muitas vezes, o que acontece? Eu não fico esgoelado à procura de shows. Isso não quer dizer que é um privilégio, não, sabe? Porque muitas vezes, por conta disso, eu tenho dificuldade de marcar data de viagem. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um show em São Paulo, eu preciso de uma logística para poder deixar meu escritório arrumado para eu poder sair. E se eu for viajar para tocar, eu só vou ficar nisso. Então, assim, a minha música não é comercial, porque, na verdade, o que eu penso? Eu tenho um sonho muito, muito antigo e que eu tento realizar diariamente, que é de produzir um repertório para a gaita diatônica, né? Que não seja necessariamente blues nem rock, e sem nenhum demérito. Mas eu tento produzir maracatus, tento produzir sambas, tento produzir rock progressivo, né? Então, assim, eu tenho a consciência de que a minha música não tem expectativa de retorno de mercado. Mas eu tenho achado que as coisas estão se criando, a gente vai formando público, né? Tem uma galera formando em torno disso tudo, em torno da minha música, e não para ser uma coisa de bajulação, mas muita gente vendo o meu trabalho também está se arriscando em outros trabalhos, né? Alguns ex-alunos meus têm trabalhos fantásticos, sabe? Falando aqui do Júlio Rego, do Diego Salles, do Paulo Protti, do próprio Pablo Fagundes. Então, assim, eu tenho alunos que são grandes músicos, que se tornaram grandes músicos e que acreditam no... Aí, quem está aí é meu primo. Meu primo é um maravilhoso, Léo Brandão. Enfim, essa coisa de profissionalização e de saber trabalhar com o mercado veio muito também do meu primo, que é um super tecladista aí, que vale uma entrevista. É o homem de confiança da Simone, da Zélia Duncan. E que a coisa de se comportar num estúdio, sabe? Quando a gente está num estúdio com um grande artista, a gente tem que trabalhar em função da música das pessoas, sabe? E não querer impor a nossa assinatura. Por isso que o meu trabalho autoral ele tem minha assinatura muito forte. Porque justamente quando eu trabalho em função dos outros, eu toco o que a pessoa precisa. Então eu toco a gaita cromática de botão, se precisar, abaixo, e eu sei me adaptar. E por isso que eu dou muito valor ao estudo de técnica, né? Para eu poder servir da melhor forma ao comercial. Muito, cara, maravilhoso o que você falou. Só um recadinho para o Léo Brandão, seu primo. Eu vou pedir para ele me adicionar e mandar um oi no privado, porque o Instagram, segundo o Instagram, a minha conta é um spam. Então eles me bloquearam o envio de mensagem sem que a pessoa me mande uma mensagem primeiro. Por isso que eu pedi para o Kleber para pedir para que você me adicionasse primeiro, porque eu também não posso mais adicionar ninguém.
Vocês podem ver que eu sou um spam, né? Eu sou um nada, eu sou um fantasma aqui, eu não faço nada autoral, mas enfim, foda-se o Instagram. Você falou uma coisa muito bacana, Otávio, e bate muito com o que eu acredito do rock. Por quê? Essa coisa de ser comercial ou não e ter uma independência na sua produção artística, é fato que o rock, até a década de 90, era a galinha dos ovos de ouro da indústria fonográfica. Não é mais. Isso é um fato. O rock hoje está virando mais um nicho da indústria fonográfica. Só que muita gente enxerga isso como uma coisa ruim. Meu Deus, o rock está acabando. Não, o rock não está acabando. O rock, pelo contrário, ele está num período de renascimento. Por que renascimento? Porque o rock está voltando às suas origens underground. Foi no underground que o rock nasceu, foi no underground que o rock chegou ao seu auge. E agora ele está retornando ao seu próprio berço. Eu acho que isso bate muito com o que você falou, de ter uma liberdade artística de criar o que você se sente bem. Isso aí é uma verdade, porque assim, não que eu tenha negado, mas assim, eu nunca fui muito a cara do mainstream, assim, sabe? Era muito comum eu ser chamado em estúdio, falarem assim, Otávio, faz assim, ó, quando chegar na hora da gaita, eu quero que você faça assim, ó. Eu falava assim, calma aí, cara, calma aí, bicho, peraí, como é que é um é? E a gente estuda muito para ser exatamente isso que a gente tem que fazer, sabe? E tem uma coisa de estereótipo da harmônica, né? Então eu sempre fui, assim, eu tive uma época muito encrenqueiro, assim, né? Então, assim, desde muito menino, sempre fui do underground, sempre tive ali nos buracos à noite, assim, as pessoas que me viam tocar até 2009, para me achar tocando, tinha que ir nos lugares mais estranhos de jazz do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a cena underground, ela nunca morreu, ela sempre existiu. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, agora em quarentena não, né? Mas eu voltei a fazer shows e tal, e eu, para afiar, para amolar meu facão, eu voltei para esses buracos para poder pegar minha agilidade de volta, improvisando, porque sempre teve uma coisa de, o Otávio toca muita nota. Tanto é que as minhas composições são líricas, né? Justamente para contrapor essa coisa de, o cara vomita nota e tal. Então, assim, a cena underground super forte no Morro da Conceição, né? E aí eu comecei a conhecer que, assim, as coisas nunca pararam. Então, assim, os cantinhos de rock continuam existindo, os cantinhos de jazz continuam existindo. Só que hoje eu acho que com a idade, né? Eu estou para fazer meus 40 esse ano, hoje eu tenho uma consciência melhor de servir comercialmente. Então, antigamente eu tinha muita dificuldade de aceitar o fato de que o cantor queria que eu tocasse gaita cromática de botão, né? Não, Otávio, a gente quer a gaita de botão. E eu ficava chateado. Hoje eu não fico, né? Eu tenho feito muita gravação de cromática. Muita gente não sabe, né? É o Otávio que está tocando aquela cromática. Então, assim, você saber trabalhar nos níveis que a música pede, sabe? Tanto gravar para uma trilha de filme, que recentemente eu fiz uma trilha de um filme, saber fazer a trilha do filme, saber fazer as vinhetas, saber tocar com o cantor, saber tocar para novela e saber chegar na noite de jazz, naquele cantinho, né, perverso, e aonde o pau quebra, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso, de você ter essa multiplicidade, de você saber se encaixar nos ambientes, né? E o que eu falo para meus alunos, eu sou o cara do corner para vocês. O que vocês quiserem fazer, o meu dever é preparar vocês para encarar quem tiver que encarar. Porque se você vai no mundo underground, ele é terrível com você, né? No underground é muito comum que as pessoas mudem os acordes em cima da hora para te derrubar. E isso forma grandes músicos, né? A galera do underground costuma ser uma galera atenta, né? Uma galera esperta. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai tocar com um cantor, é um tipo de esperteza também, né? Porque não é qualquer nota, né? Você tem que saber aquela nota que vai dar aquela textura X, Y, que o cara... Então, tipo, aquela nota que o cantor vai gostar. Isso também é técnica, né? Tudo é técnica, né? Então, assim, a gente mantém o nosso estudo no nível mais alto para justamente a gente poder descer e, conforme o ambiente, a gente se adapta, né? Isso eu aprendi muito na convivência que eu tive com o meu grande mestre aí, que é o Carlos Malta, que é enfim, o cara que
de uma certa forma, me orientou muito, né, nessa época que eu decidi tocar tudo numa gaita só, né? Carlos Malta é o meu mestre também, eu chamo ele de Mestre Carlos, e eu sempre falo com ele, não é por deboche, não é por vaidade, não é por pedantismo, não. Ele é meu mestre porque ele foi uma peça decisiva para eu deixar de ser aquele clássico roqueiro intolerante para ser um cara mais sensível à música, com M maiúsculo. Mestre Carlos Malta é um camaleão king, né? Ele é um dos maiores camaleões que eu... Acho que é o maior camaleão que eu vi até hoje na minha vida. Ele sabe tocar o que precisa ser tocado, sabe? E aprendi muito na convivência com ele. Muito, tem muitas histórias com ele. Tive a oportunidade de fazer vários shows com ele. Não só do Pífico Moderno, mas de participar com ele do tributo a Charlie Parker. Então, eu já pude ver o Malta vestido de, assim, musicalmente, né? De pijama, calça jeans e black tie, né? Então, assim, é um músico fantástico. E ele pega a flauta que tiver que pegar, pega o sax que tiver que pegar e toca a música que tiver que tocar, né? Então, ele, para mim, é a materialização do músico universal, né? E é a minha grande inspiração. Concordo inteiramente contigo e digo mais, ele é uma das maiores enciclopédias da música mundial que eu conheço. Meu amigo aqui, Benjamin Bach, corintiano doente lá da Fox Sports, ele acabou de entrar aqui e ele adora gaita em blues. Pode mandar um bluesinho só em homenagem ao Benja? Claro, claro. Isso aqui é a antiga gaita diatônica, né? Essa é a das antigas. Isso aqui é uma 364. É a gaita que os antigos tocavam blues, né? Ela é uma oitava abaixo. Demais. Você estava falando aqui já de muita coisa. Nossa, quanta coisa a gente já falou aqui. Deixa eu ver, para não me perder. A gente já falou muita coisa aqui. Vamos falar um pouquinho agora dos seus discos. Desse lance que você falou de não se prender, de não querer, de não ter muito compromisso com o mercado, né? Com as exigências que vêm de cima, né? Eu estava escutando o seu disco, os seus dois discos, né? Você tem o Bom Retiro e o Promessa, Promessa, né? Se não me engano. Promise ou Promessa? São praticamente duas pessoas, né? São praticamente duas pessoas independentes ali. Exatamente. E é muito bacana, porque em uma música é uma coisa, uma levada mais jazz, no outro uma levada mais bossa nova, no outro uma levada mais nordestina. Chegou uma hora que eu até escutando uma música, falei, pô, tem uma pegada de tango isso aqui. E eu achava que eu tava maluco. Só que agora, conversando contigo, faz todo sentido. Inclusive, bom, sem querer, sem a pretensão de chegar à razão das coisas, e a razão da vida, e a razão da música, eu gosto muito dessa coisa camaleônica, né? Porque eu gosto de instrumento, né? Eu gosto de ouvir um instrumento tocar. E quando a gente ouve um instrumento nadando pelos mares, né? Andando, sobe montanha, anda na terra, anda no asfalto, anda a pé, sobe na bicicleta, cai dentro d'água, e você vê que o instrumento ele tem essa capacidade, né, de se adaptar, né? E eu gosto do instrumento tocando. E cada música obriga a gente a uma certa empunhadura do instrumento, um certo comportamento do instrumento, e eu gosto dessa variação. Mas isso não tem problema. Tocar um show inteiro de blues, nenhum problema. Tocar um show inteiro de rock, não tem problema. Agora, o que eu gosto é de navegar. Então, se for me ver tocar um dia, possivelmente vai ver que eu vou tocar uma bossa, vai entrar num progressivo que vai cair num jazz, aí a pessoa fala, poxa, Otávio, você faz uma confusão temática. Eu falo, pois é, isso aí é o que a gente chama de música universal, que a música é uma linguagem universal, né? O Hermeto Pascoal fala isso muito fortemente. Eu tento ao máximo, durante os meus shows, conectar uma música a outra
uma lógica mínima, assim, não é uma coisa abrupta. Mas a coisa que eu posso te falar é que eu adoro ver um instrumento como uma figura mutante, sabe? E ver um instrumento sendo tocado, né? Essa onda mais de tango, mais espanhola, tá em Santa Morena, que é uma faixa do Promessa, que é super Sei. assim. Isso. Sei. Eu gravei o Bom Filho, A Casa Torna, que é uma música de 1891, né? É uma música da época do começo do Rio de Janeiro, que se tocava nos bordéis e tal. Aí essa música é a única que eu mandei o cara do estúdio botar um efeito. Então rola um delay maluco no meio do meu solo. E é porque é a música mais antiga. Eu gosto de fazer essas coisas, sabe? E deixar a coisa variando. O Promessa tem muita música antiga, né? É de choro, é de samba choro, tem samba enredo, tudo. E porque meu pai falava, olha, seu primeiro disco, evita suas próprias músicas, se as suas músicas são muito malucas. Toca coisas que o povo consiga assoviar. Aí veio Promessa. Promessa é um disco de 2008, na verdade. Ele só ficou no underground dos streams da internet. Eu só consegui lançar ele no passado. Então ele foi lançado quase 11 anos depois. Então, e o Bom Retiro foi lançado ano passado e foi realmente gravado ano passado e são as minhas primeiras músicas, são minhas músicas de 2002, 2003. Eu tenho quase 50 músicas, então assim, eu tenho pelo menos mais uns 3 discos a lançar. O próximo ia ser gravado agora, mas aí a quarentena bagunçou. Mas tem muita coisa preparada, muita coisa por vir e eu adoro compor, sabe? E minha composição tem muito disso, né? De mexer com as estruturas musicais, de combinações inesperadas entre acordes e o instrumento trabalhando sem parar. Caramba, isso é muito legal, Otávio. Você falou do Hermeto. Pô, uma das maiores realizações da minha vida foi quando eu consegui entrevistar o Hermeto, né? E ele falou justamente isso. Eu não tenho rótulo, minha música é música universal, né? Se você escutar minha música, se um japonês escutar minha música, ele vai reconhecer alguma sonoridade lá dentro que ele escuta lá no Japão e assim por diante. Isso é muito bacana. E dentro do rock, tem um cara do Krautrock, que é aquele rock alemão, o Damo Suzuki, daquela banda Can, né, uma banda alemã. Ele era japonês, mas foi para a Alemanha fazer rock. Ele fala, eu não tenho rótulo, eu sou um sound curious, porque ele roda o mundo fazendo jams com bandas de diversos estilos, e ele vai lá cantando, ele se adapta. Eu acho que é muito nessa linha também. Otávio, o papo aqui tá muito bom, cara, mas eu vou fazer o seguinte, daqui a 40 segundos o Instagram vai encerrar essa live. Eu vou encerrar e já vou abrir outra, tá? Opa, legal, tranquilo. Já volto aí.